Alô, amigos! Aqui mais uma vez com você na alegria, no prazer de estar diretamente ligado com as nossas reflexões. Hoje nós vamos ter um assunto especial. Vamos falar de algo inusitado, maravilhoso, narrado dentro da Bíblia. Vamos hoje comentar neste vídeo uma das mais emblemáticas passagens da Bíblia. Um fato intrigante de alguém que via o morto como seu grande amigo, um grande amigo amado, e transparecia que a sua morte não era de uma grande importância. Ao contrário, nós estamos falando de Lázaro, amigo amado de Jesus. Porque mesmo quando, ao saber sobre a morte de Lázaro, qual foi a atitude de Jesus? Jesus demorou ainda 2 dias para se dirigir ao local fúnebre de alguém que era muito especial para ele, de uma família que era muito amada por ele. Como viram e ficaram Maria e Marta com a falta de importância de Jesus, se eles eram tão próximos, o que pensaram Marta e Maria? A passagem bíblica de Lázaro, sai para fora, ou em algumas tradições, Lázaro, venha para fora, encontra-se lá no Evangelho de João, no seu capítulo 11, no versículo 43. Essa frase é o ponto central do milagre da ressurreição de Lázaro. Um dos mais significativos realizados por Jesus, demonstrando todo o seu poder sobre a morte. Se olharmos para o simbolismo e a narrativa bíblica, vemos que a história narrada lá em João 11, do verso 1 ao 44, ela é rica em detalhes e ensinamentos que o fato e a história, ela nos reproduz, nos levam até aquele momento. No contexto da morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que era um amigo muito querido de Jesus, ele adoeceu e veio a falecer. Jesus propositalmente, demorou a chegar até a Betânia, o vilarejo onde viviam, para que a glória de Deus se manifestasse de uma forma inquestionável. É uma grande verdade. Talvez pudéssemos pensar que pelo fato dos fariseus de Betânia odiarem Jesus, mas quando ele chegou, Lázaro já estava sepultado, já fazia 4 dias. E o corpo de Lázaro já cheirava mal, o que o tornava a situação irreversível aos olhos humanos. O ser humano não acreditava no que iria ver posteriormente. Eu disse aos olhos humanos, onde nada pudesse acontecer de uma forma reversível da morte de Lázaro. Lázaro morreu. E Marta e Maria estavam ali vivendo um momento fúnebre, cheio de tristeza, aquela família amiga de Jesus. Mas algo de inusitado estava por vir a acontecer. Acreditem, toda aquela sua situação estava para acontecer uma grande mudança. Uma mudança que não é entendida pelos olhos humanos. O milagre já estava a caminho através de Jesus. O fenômeno do milagre tem a capacidade de nos surpreender, porque, por definição, ele desafiava a lógica convencional, as leis da natureza e as probabilidades estatísticas que o homem apresenta. A surpresa vem do fato de que o que era considerado impossível, ou pelo menos altamente improvável, aconteceu e acontece. Assim que chegou, houve dor e compaixão pelo momento fúnebre que se passava ali. Então Jesus, ele demonstrou o quê? A sua humanidade e compaixão ao chorar junto com Marta e Maria,
conforme descrito em João, no seu capítulo 11, verso 35. Mesmo sabendo que tinha o poder de ressuscitar Lázaro, ele chorou. Isso mostra que ele entende e compartilha da dor humana diante de uma perda importante para aquelas duas. Eu vou mais além e descrevo que Jesus chorou na morte de Lázaro por empatia e um grande amor profundo de seus amigos, que eram Marta e Maria, e da multidão, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Porque o choro revelou a sua humanidade e a sua compaixão diante do sofrimento, da morte, como efeito do pecado e da incredulidade ao seu redor. Ninguém acreditava nele. Ele demonstrou que sentia a dor humana e se importava com seus entes queridos, exemplificando o mandamento de chorar com os que choram. É um fato. Em suma, a surpresa do milagre que reside em sua natureza extraordinária, na sua capacidade de interrogar a nossa compreensão do mundo e na sua potente carga simbólica que nos representa e até mesmo emocional. Mas vamos lembrar que a Bíblia relata que Jesus chorou 3 vezes durante a sua passagem por essa terra. A Bíblia nos fala das 3 ocasiões em que Jesus chorou. Chorou primeiro diante do túmulo de seu amigo Lázaro, como citei. Depois, chorou diante da impenitente cidade de Jerusalém. E finalmente, chorou no Getsemane, quando ofereceu a Deus orações com forte clamor e lágrimas. São relatos que não é eu que estou, é a palavra de Deus. Se Deus não se alegra com a morte, imagine Jesus com a morte de seu grande amigo. Lázaro era uma pessoa querida por Jesus. O poder da palavra de Jesus era sempre medida. Assim, diante do túmulo, após ordenar que a pedra fosse removida, Jesus orou e clamou em alta voz e disse: Lázaro, vem para fora. A eficácia e o poder da sua palavra é imediata. O céu estremeceu e obedeceu a sua ordem. Lázaro, ainda envolto em faixas de sepultamento, saiu do sepulcro. Que lindo, que forte, emocionante. Mesmo nos dias atuais, algum médico legista estivesse presente naquele fato, nem mesmo ele poderia dar alguma explicação. O ser humano não consegue explicar aquilo. O impossível aconteceu pela forte palavra do Senhor. Mas se olharmos o significado teológico, veríamos uma grande autoridade. Aquele homem, com uma simples ordem, sobreporia até mesmo a morte. Aquele milagre é a demonstração final descrita lá no Evangelho de João, de que Jesus é a ressurreição e a vida. Lá em João, capítulo 11, verso 26, afirma isso. Ele tem autoridade divina sobre a vida e sobre a morte. Acreditem, o milagre existe. Preste atenção e veja que aquele convite era um convite à sua vida espiritual. Além do milagre físico, a passagem tem um profundo significado espiritual. Às vezes a medicina não explica isso. O chamado "sai para fora" é frequentemente interpretado como um convite de Jesus para que as pessoas saiam da morte, da sua morte espiritual, dos seus pecados e do sepulcro, do desespero, e aceitem a nova vida que Ele nos oferece. Às vezes nós ignoramos esse fato. Também vemos que Jesus disse a Lázaro: vem para fora, porque queria demonstrar o seu poder sobre a morte.
ressuscitando o seu grande amigo Lázaro, um milagre que glorificaria Deus e serviria como um sinal da vida eterna para que as pessoas acreditassem nele como o Filho de Deus. Ele demonstrou quem ele era, sendo também aquilo ali foi um convite simbólico para sairmos das tumbas espirituais, do nosso pecado, da nossa incredulidade. Lázaro simboliza o pecado morto, o pecado espiritual, o pecado espiritualmente que é chamado a nova vida por Jesus, que é um paralelo à nossa salvação, onde a fé nos liberta das amarras do pecado, dos erros, para que a gente possamos viver numa liberdade plena, uma liberdade espiritual. Todos precisavam ver o grande fato, o grande milagre, o propósito principal de todo o evento, como o próprio Jesus disse, foi para que as pessoas crescem e vissem a glória de Deus sendo manifesta. Aos olhos humanos, o povo viu. Em resumo, esta passagem é uma poderosa narrativa sobre a vitória de Jesus sobre a morte. A profundidade do seu amor e da sua, digamos, capacidade de trazer à vida as situações que humanamente seriam consideradas perdidas, irreversíveis e impossíveis ao ser humano. Mas aí vem uma grande pergunta que não podemos deixar de fazer. Onde ficou a alma de Lázaro nesses 4 dias antes da ressurreição? É uma grande pergunta. Nós concluímos que antes de ser ressuscitado por Jesus, a Bíblia não descreve detalhadamente o destino da alma de Lázaro, aonde ele ficou. Mas a tradição cristã sugere que ele foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso e consciência para os justos antes da vinda de Jesus Cristo, enquanto aguardavam a salvação, pois a ressurreição de Lázaro no 4º dia foi um milagre que chocou os judeus que ali viram aquela cena, que acreditavam que a alma já havia partido definitivamente após esse tempo. Eles creiam nisso, eles creem que isso acontece, até porque não a tradição judaica, a alma rodeia o corpo, segundo os judeus, por somente 3 dias após a morte. Mas Lázaro ficou 4. Até esse pensamento judaico foi quebrado naquela época. Os judeus ficaram atônitos. Assim, para concluir entendimentos que, em resumo, a ressurreição de Lázaro é uma poderosa lição de que Jesus, quem é Ele? Ele é o Senhor da vida, da morte, e que a fé nele oferece esperança e promessa de vida eterna, mesmo diante das realidades mais sombrias da existência humana. Aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você acredita que não vai acontecer, mas através de Jesus Cristo, tudo acontece. O que há de bom, o que há de melhor, os resultados serão sempre maravilhosos quando você acredita. E Jesus demonstrou aqueles judeus da época que o poder era sobre ele, que os seus pensamentos, que a alma rodeava por 2, 3 dias o corpo da pessoa, depois ia embora e não voltava mais. Jesus esperou 4 dias e demonstrou àquele povo que não era verdade, que a verdade era ele, que a verdade estava sobre ele, que ele era a realidade espiritual de toda a humanidade. Assim nós narramos esse fato. Esperamos que você tenha este grande acontecimento visto com bons olhos, uma vez que tudo
é remanescente da nossa fé e da esperança que nós temos. Portanto, eu agradeço a você que tem nos acompanhado, que você que nos tem seguido, que tem assistido os nossos vídeos, curtido, compartilhado, inscrito em nosso canal. O meu muito obrigado.